Nesse ano, não faltou motivos para as pessoas especularem N razões que causariam a Terceira Guerra Mundial. E por mais tenso que isso pareça, realmente podemos esperar qualquer coisa nos próximos capítulos. Depois do assassinato do embaixador russo, a possibilidade de conflitos intensos se tornou ainda maior. E o mundo mais uma vez apontou os olhos para a Rússia, esperando um posicionamento. Em outubro, Vladimir Zhirinovsky, um legislador experiente, conhecido por suas afirmações polêmicas, disse que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos não poderiam piorar mais. A única forma das mesmas piorarem é se começar uma guerra. Se os americanos votassem em Hillary Clinton, teríamos a guerra. Seria um filme curto. Haverá Hiroshimas e Nagasakis por todo lado. Hillary perdeu as eleições, mas os rumores de conflito envolvendo a Rússia continuaram ganhando força. No mês passado, a Rússia mostrou um novo míssil nuclear que supostamente poderia devastar uma área do tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos, e testou uma ogiva de alta tecnologia capaz de evitar os sistemas antimísseis ocidentais. Será que isso quer dizer alguma coisa? Para quais lados estão apontadas as miras e o que pode acontecer se a Rússia decidir atacar? O que aconteceria em uma guerra nuclear de larga escala? Eu sou Guilherme Marques e sejam muito bem-vindos ao Fatos Responde. O general Richard Shiref escreveu um livro chamado 2017, Guerra contra a Rússia. Ele disse: "Nós precisamos julgar o presidente Putin por seus atos e não por suas palavras. Ele invadiu a Geórgia, ele invadiu a Crimeia, ele invadiu a Ucrânia. Ele usou a força e saiu ileso. Em um período de tensão, um ataque aos estados bálticos é inteiramente plausível." Segundo ele, as forças da OTAN seriam obrigadas a agir em defesa dos países membros. O fato assustador é que, como a Rússia aplica o seu pensamento e poder nuclear em cada aspecto de sua capacidade de defesa, seria uma guerra nuclear. A mídia russa não mede esforços para colocar ainda mais lenha na fogueira. Nesse ano, jornais importantes colocaram em manchetes a possibilidade da Rússia entrar em confrontos militares diretos com a OTAN, uma organização formada por diversos países cujo principal é os Estados Unidos. E para deixar todo esse alvoroço ainda mais intenso, no início de outubro, 40 milhões de cidadãos russos participaram do maior teste nuclear desde o fim da Guerra Fria, usando máscaras de gás e se preparando para fugir para bunkers. O Zvezda, um serviço de TV nacional controlado pelo ministro de Defesa russo, disse com essas palavras: "Os esquizofrênicos dos Estados Unidos estão afiando suas armas nucleares para Moscou." Agora, para muitos, a questão é quando de fato esse conflito irá se intensificar e o que acontecerá caso a Rússia ataque. A Rússia usaria armas nucleares? Desde 1945, nenhuma outra nação usou armas nucleares. No entanto, o governo russo tem exibido com frequência o seu arsenal. E não é só isso. Cristina Barriali, do Royal United Service Institute, disse ao The Sun que durante a crise da Ucrânia, o presidente Putin deixou claro que estava pronto para colocar as forças nucleares russas em alerta, com o objetivo de deter qualquer intervenção da OTAN. Desde então, o país aumentou significativamente os exercícios e testes com aeronaves e submarinos com capacidade nuclear perto do território dos países membros da OTAN. A ocorrência de um conflito nessa proporção traria consequências devastadoras, principalmente pelo número envolvendo armas e soldados. Os países da OTAN têm vantagem, com 3,6 milhões de soldados e 7.500 tanques, comparados aos 800 mil soldados e 2.750 tanques russos. Mas isso não quer dizer tudo. Os russos têm mais armas nucleares do que qualquer outro país, 7.300 contra 6.970 dos Estados Unidos. A campanha internacional para abolir armas nucleares, ICAN, na sigla em inglês, diz que a Rússia tem o maior arsenal de todos os países e está investindo pesado na modernização das suas ogivas e sistemas de lançamento. O que aconteceria em uma guerra nuclear de larga escala?
Essa pergunta não é de hoje. Desde 1979, o Escritório de Tecnologia do Congresso dos Estados Unidos publicou um relatório chamado Os Efeitos da Guerra, avaliando o possível impacto de um ataque nuclear de escala mundial. Tudo aconteceria inacreditavelmente de uma hora para outra. Em horas, armas poderosas cruzariam o mundo. Bombardeios se iniciariam após o início do conflito. O mundo estaria em um caos completo. Centenas de milhões de pessoas mortas e inúmeras outras enfrentando doenças relacionadas à radiação, como o câncer. 80% da população norte-americana seria dizimada imediatamente, com mais vítimas falecendo em decorrência da radiação. Enquanto isso, no caso da Índia e do Paquistão, segundo o jornal indiano Hindustan Times, se juntos usassem 100 ogivas nucleares, metade do seu arsenal, com cada uma equivalente ao potencial destrutivo da bomba lançada contra Hiroshima, 15 mil toneladas de TNT, mais de 21 milhões de pessoas morreriam dentro de uma semana por causa dos efeitos da explosão nuclear, queimaduras e radiação. E além disso, uma metade da camada de ozônio seria destruída. E como se toda essa catástrofe já não fosse o suficiente, a Federação Global de Físicos Internacionais pela Prevenção de Guerra Nuclear, IPPNW, revelou em 2013 que o impacto devastador de uma guerra nuclear levaria 2 bilhões de pessoas no mundo a passarem fome devido à mudança climática causada pelo uso de armas nucleares. Se nós estamos a um passo disso realmente acontecer, é certo que a humanidade caminha para sua pior experiência aqui na Terra. E aí, para você, tudo isso é conspiração ou uma real possibilidade? Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Grande abraço para você e até o próximo Fatos Responde. Tchau!